Senhores telespectadores, viemos hoje à região de Avis. Avis é no Alto Alentejo, distrito de Porto Alegre, são 2 horas daqui a Lisboa e é realmente uma região bonita, uma beleza suave, colinas ondulantes, grandes manchas de arvoredo, são velhas oliveiras, são azinheiras com grandes montados, uma terra abundante de água, tem aqui e além pequenos povoados, ermidas, tem uma barragem com muita pesca. Nós vamos ver tudo isso, mas é claro que o que faz a celebridade de Avis é o aspecto histórico. Se olharem ao longe, veem a silhueta da vila medieval. As grandes ruínas que se erguem são o convento dos Cavaleiros de Avis. Também vamos falar nos Cavaleiros de Avis. A principal atração turística de Avis é atualmente a barragem. É a barragem do Maranhão, ligam-se aqui as águas da Ribeira de Seda e do Rio Raia e aos fins de semana chegam a vir aqui às vezes 400 pescadores e todos pescam. É ainda muito abundante a carpa, o axigã, o barbo, a boga. Bem, além disso, como calculam, a barragem permitiu irrigar uma zona muito mais vasta, a barragem tem uma utilização hidroelétrica, enfim, foi um fator importante aqui na região. Por enquanto, a história atrai menos gente. Bom, e não admira. Não admira porque o mais importante monumento da terra, que é o Paço dos Cavaleiros de Avis, está reduzido a isto que veem. Acho que ainda avistam à volta uma grossa muralha esburacada, no interior há umas hortas e umas casinhas modestas. O que é que aconteceu aqui? Bom, aconteceu que isto era um enorme palácio. Quando acabaram as ordens militares, isto foi tudo a leilão, mas era tão grande que foi em lotes, os compradores não puderam manter, cada um vendeu, olhem, começaram por vender as telhas do telhado, as vigas de madeira que valia alguma coisa, os azulejos dos corredores, as cantarias das paredes, foram vendendo, acabou por ficar assim. Repito, é um dos mais ilustres monumentos que há em Portugal. Era aqui a sede dos Cavaleiros de Avis, uma ordem militar. Bom, sabem que em Portugal houve 4 ordens de monges cavaleiros. Eram organizações que ajudavam o rei na guerra contra os mouros, só contra os mouros. Estava bem entendido que nas coisas entre cristãos estes exércitos não se metiam. As 4 ordens, 2 nasceram longe de Portugal, mas chegaram cá. Nasceram na Terra Santa, na Palestina. Eram os Templários, que entraram aqui ainda no tempo da Condessa Dona Teresa, e os Hospitalários, ou os Cavaleiros de São João de Jerusalém, que também entraram no tempo da Rainha Dona Teresa. Devo-lhes dizer que os Hospitalários e os Templários andaram sempre a discutir qual nasceu primeiro. Eu não me vou meter nisso porque também não tenho a certeza. Agora, o que é certo é que essas 2 ordens nasceram na Palestina. Aqui, na Península, nasceram outras 2. A Ordem de Santiago da Espada, a que também chamam os Espatários, e essa nasceu no Reino de Leão, foi o rei Fernando II de Leão, que em 1170
criou uma ordem de cavaleiros espanhóis. A sede primeira era em Cáceres, chamavam-lhes cavaleiros de Cáceres, depois passou-os para o Clés, foram para o Clés, mas também chegaram rapidamente a Portugal. Chegaram rapidamente a Portugal e o rei Dom Afonso Henriques usou-os muito na defesa daquela região de Lisboa, deu-lhes a Arruda, deu-lhes a Almada, olhem, deu-lhes Palmela. Bom, a última ordem de que lhes queria falar, essa nasceu mesmo em Portugal. É a Ordem de Avis. O rei Dom Afonso Henriques estava em Coimbra, penso que no ano de 1162, e entendeu que também lhe convinha ter uma ordem de cavaleiros portugueses, talvez para lhe ser mais fiel, e nomeou para essa ordem nova, como mestre, o próprio irmão, o Pedro Afonso. Pouco depois, eles foram mandados para Évora, daí que lhe chamassem Cavaleiros de Évora, e mais tarde, em 1211, o rei Dom Afonso II tinha esta fronteira para aqui muito aberta, muito desguarnecida, e disse que lhes dava todas as terras que ficassem entre Santarém e Évora, desde Corus a Elvas, desde tudo isso, desde que eles escolhessem um bom sítio para fazer um castelo. Eles escolheram este sítio e fizeram aquele castelo. Quer dizer, estamos perante o que resta da única ordem fundada em Portugal, pelo primeiro rei de Portugal, e que desempenhou grandes serviços na conquista do território português. Devo dizer que esta casa que vem aqui a esbarrondar-se até tem esta circunstância trágica. Isto é já obra, é claro, dos fins do século XVI, princípios do XVII, de um grande arquiteto daquela altura que se chamava Baltasar Álvares e que fez na mesma altura dois grandes edifícios. Um em Lisboa, o convento de São Bento da Saúde, é onde hoje está o Parlamento. Outro aqui em Avis, o convento de São Bento de Avis. O tempo passou e agora comparem-me um com o outro. Ora, as sedes dessas 4 ordens chegaram até hoje. Todos sabem que a dos Templários é em Tomar. A dos Cavaleiros do Hospital, os Hospitalários, é na Flor da Rosa, ao pé do Crato. A dos de Santiago da Espada é em Palmela. E a de Avis é aqui. Como sabem, Tomar, lá está, não se pode dizer que esteja muito bem conservado. Em todo caso, como aquilo era um edifício muito rico, muito monumental, e como um político inteligente e culto, que era o Costa Cabral, comprou a parte que podia ser, enfim, ser comprada por outros, não a deitou abaixo, não fez como aqui, conservou até hoje, enfim, Tomar mantém-se. Em Palmela e na Flor da Rosa, aquilo esteve quase assim. Eu lembro-me de entrar no que hoje é a pousada de Palmela, era isto. 4 paredes esbarrondadas, lá dentro era uma lixeira, nasciam silvas e já era uma coisa horrorosa. E a Flor da Rosa pouco melhor estava. Bom, ambas foram salvas porque lá puseram pousadas da Enature. Eu não vou dizer que acho que o que se fez está inteiramente bem feito. Eu gostava que ao entrar em Palmela, aquelas paredes me contassem a epopeia dos Cavaleiros de Santiago da Espada. Gostava que naquelas paredes estivessem o retrato dos mestres. Gostava que aquilo fosse uma exposição viva da história que devia contar. E o mesmo na Flor da Rosa. A Flor da Rosa
onde habitou o pai de Nuno Álvares, era a ordem do hospital, porque os hospitalários era o hospital em Portugal. Tem tanta coisa para dizer. Bom, e a gente hoje entra lá e aquilo parece que não tem família, parece que não tem passado. É uma coisa inteiramente moderna e pobre. Em todo o caso, as pousadas salvaram os edifícios. Aqui nada disso aconteceu. Eu ainda não perdi de todo a esperança, porque quem viu Palmela como eu cheguei a vê-la, acredita que aqui ainda possa suceder um milagre. O monumento é formado por edifícios de épocas diferentes, encavalados uns nos outros, e ainda conserva alguns vestígios antigos. Se entrarem aqui por este arco que vem na nossa frente, vão encontrar surpresas. E em estruturas góticas vamos ver um quartel de bombeiros, vamos ver um museu de artesanato, vamos ver uma casa do capítulo. Bom, mas o melhor é entrar comigo e ver com os seus olhos. Esta sala supõe-se que era o antigo refeitório. A que está ao lado seria a antiga sala do capítulo. Era no capítulo que os cavaleiros se reuniam, tomavam as deliberações e elegiam o seu mestre. Como vêem, hoje estas salas estão a servir provisoriamente de museu e guardam-se aqui coisas muito diferentes, objetos de artesanato local, instrumentos e alfaias agrícolas. Está aqui uma velha cadeira de barbeiro. Tudo quanto fala de passado foi recolhido aqui à espera, enfim, de uma organização mais definitiva. Estes fechos de abóbadas foram ali postos pelo Sr. Dom Jorge. O Sr. Dom Jorge é aquele filho do rei Dom João II que, por ter nascido bastardo, nunca chegou a rei. Mas a estrutura geral da sala é ainda da Idade Média. Eu acho que foi mesmo aqui que se reuniram os cavaleiros que, em 1363, elegeram mestre da Viz, um mestre que chamava-se João e tinha 6 anos, como este amigo que tenho junto de mim. Mas um mestre com 6 anos, como é que... Bom, passava-se isto. É que esse menino era um filho del rei Dom Pedro. Houve muita gente que achou mal, até agora um mestre de uma ordem de cavaleiros, com 6 aninhos. Ninguém diria que aquele menino ia tão longe. Ele criou-se por aqui, andou por estes campos, fez-se um grande e bravo caçador, gostava imenso de caça. É claro que aos 30 anos já era um político manhoso, experimentado, muito esperto, muito astuto. É nessa altura que morre o rei, que também era filho do rei Dom Pedro, morre o Dom Fernando, e há um problema. Quem é que vai suceder no trono? Bem, claro, rei morto, rei posto, morreu o Dom Fernando, deve ser a filha. Mas a filha também era uma menina, era a rainha Dona Beatriz e, pior, estava casada com o rei de Castela. Então, que negócio é esse agora? Uma menina casada com o rei de Castela é que vai ser rainha em Portugal? O povo não gostou, o povo não estava preparado para aquilo, reagiu e disse: não queremos cá, isso é um perigo, qualquer dia ele é rei de lá, mas também é rei de cá. Não, e é assim que estoura a grande Revolução de Lisboa. Nessa Revolução dá-se uma coisa curiosa, é que os conspiradores
queriam principalmente afastar um conde, também muito astucioso. Era nessa altura o homem mais importante da política portuguesa. Era galego, era o conde João Fernandes Andeiro, e era ele quem, no fundo, ele é que era a eminência parda da rainha. Era preciso matar o Andeiro. E os conspiradores pensaram, quem é que pode ir ao palácio, matar o Andeiro, vir-se embora? E pensaram no mestre Davis. Porquê? O mestre Davis era filho do rei Dom Pedro, portanto ninguém lhe fazia mal. Por outro lado, era mestre da Ordem Davis, era um homem rico e poderoso. Pronto, e matava o Andeiro, ficavam livres do Andeiro, ninguém falava mais nisso. Bom, mas não foi assim, porque realmente o povo não gostava do Andeiro. Quando o mestre foi ao Paço, em Lisboa, matou o Andeiro, a multidão aclamou o mestre como um herói e disseram, peguemos neste homem e alcemo-lo por rei. Elegeram-no regedor e defensor do reino e 2 anos depois elegeram-no rei de Portugal. Assim começou a segunda dinastia. Quer dizer, este palácio, estas salas em ruínas, assistiram ao nascimento da mais gloriosa das 4 dinastias portuguesas. O que é curioso é que um filho desse rei, Dom João I, de boa memória, também foi mestre Davis. Mas esse tem uma história muito menos bem sucedida para contar. O infante Dom Fernando era o 5º filho do rei Dom João I. Bom, tinham que lhe dar umas terras para ele sustentar e deram-lhe as vilas de Salvaterra de Magos e da Atouguia da Baleia. Mas ele achava que era pouco, não chegava. Depois, em 1484, quando o Dom Duarte sobe ao trono, dá-lhe mais Avis, o mestrado de Avis. Foi mestre de Avis, suponho que ele andou aqui por este claustro. Bom, mas ele ainda achava que não chegava, assim não chegava para manter a sua casa de príncipe. E começou a insistir com a ideia de ir para o estrangeiro, fazer feitos de armas. E é nessa altura que apoia o infante Dom Henrique na ideia de uma expedição ao norte da África, a Tânger. É a expedição de 1437. Como sabem, a expedição correu mal, o nosso exército desembarcou para cercar Tânger, mas os mouros vieram de todos os lados, cercaram o nosso exército e nós, para escaparmos vivos, tivemos que fazer um contrato. O contrato foi este: deixa-nos reembarcar para Portugal que a gente devolve a cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta, que entretanto era portuguesa, como sabem. Os mouros concordaram, mas disseram, está bem, e que garantia é que a gente tem que vocês nos vão mesmo devolver Ceuta depois de nos deixarmos ir embora? E o infante Dom Henrique concordou nisto. Bom, a garantia é o meu irmão. O meu irmão, o infante Dom Fernando, fica aqui. Se nós não entregarmos Ceuta, vocês podem fazer dele o que quiserem. Mas é claro, ele é irmão do rei, evidentemente que a gente entrega Ceuta. Bom, como sabem, depois não entregaram. O infante teve um cativeiro doloroso, sofreu todos os vexames, chamaram-lhe santo, veneraram-no, mas enfim, teve realmente um triste fim de vida. E quando morreu, ele morreu em 1443. Quando morreu, quem governava o país era o irmão, o infante Dom Pedro, teve uma ideia: dar o mestrado de Avis a
um filho dele, infante Dom Pedro, ao condestável Dom Pedro. É desse que lhes vou falar a seguir. Devo dizer-lhes que o cargo de condestável era o maior que se podia ter em Portugal. Isso vinha do prestígio do condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Bom, o antigo condestável tinha sido o infante Dom João, mas era condestável porque estava casado com uma neta de Nuno Álvares e quando morreu, um outro neto de Nuno Álvares, o conde de Orém, esperava ser ele o condestável. Esperava, mas não foi. Não foi porque o regente nomeou o filho. Isso originou um ódio enorme. Nesse mesmo ano, morre o infante Dom Fernando e ele nomeia o mesmo filho mestre Davis. Reparem, fica ao mesmo tempo condestável como Nuno Álvares, mestre Davis como Dom João. Está a reunir os grandes títulos naquele filho, tinha nessa altura 14 anos. Bem, o pequeno criou-se aqui, veio para aqui, olhem, foi ele que mandou fazer esta cisterna. Tem escrito umas letras à volta, o que estas letras dizem é Peine pour joie, isto é, as minhas alegrias são desgostos. É engraçado como ele inventa uma legenda tão melancólica. As minhas alegrias são só os desgostos. Porque realmente foi assim. Passam uns anos, o pai é chacinado naquele combate de Alfarrobeira, vítima dos seus inimigos. Ele tem que fugir daqui, vai para a Espanha, anda por lá anos, mas anda anos de miséria, é um vencido, é um derrotado. Quem é que vai ajudar um desgraçado que já não é ninguém, já não era condestável, já não era mestre de Davis? Olhem, era escritor, escrevia, fez vários trabalhos, até que o rei de Portugal mandou voltar para o ajudar na guerra de Ceuta. E ele estava em Ceuta quando aparecem emissários que vêm da coroa de Aragão a propor-lhe uma coisa. Se ele queria ser conde de Barcelona. Conde de Barcelona implicava ser rei do Aragão. Rei do Aragão e de Valência e da Córcega e da Sardenha e da Sicília. Era um dos grandes títulos das monarquias europeias. Ele aceitou, embarcou, foi para o Aragão, mas é claro, tinha inimigos, travou uma guerra, foi mal sucedido. Em todo caso, apoiado por uma tia muito amiga dele, que era a Duquesa da Borgonha, contratou-se-lhe o casamento com uma mulher de grande prestígio, a princesa Margarida de York. Ele chegou a mandar-lhe o anel de noivado. Os notários chegaram a escrever o contrato de casamento. Mas ele não teve essa alegria porque, entretanto, misteriosamente morreu envenenado. Curioso, ele tinha um irmão, Jaime, foi cardeal em Roma. Também viveu pouco, porque misteriosamente morreu envenenado. Tinha outro irmão, João de Coimbra, protegido pela mesma Duquesa da Borgonha, foi eleito rei de Chipre, mas também não foi longe, porque misteriosamente morreu envenenado. A outra irmã era a rainha Isabel, mulher do rei Dom Afonso V, uma boa rainha, mas não se sabe porquê morreu envenenada. Dos 6 irmãos, só escapou uma Filipa, que se foi meter em Odivelas, tem lá o túmulo na parede, um túmulo discreto. Essa não se meteu na política, conseguiu, vá lá, salvar a vida. Em Aviso há muitos outros motivos de interesse. Toda a vila é um álbum em que cada trecho tem uma história para contar.
e a região é extremamente atraente. Infelizmente, nada disto foi ainda aproveitado pelo turismo. E é pena. É pena porque o turismo do futuro será fundamentalmente um turismo de ocupação, de interesse, de cultura. O turismo de estar estendido na Praia ao Sol, isso já lá vai. As pessoas agora querem aproveitar o tempo e aprender. E em poucos sítios temos tanto para mostrar como nesta Vila da Viz.